Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Jonathan Laurindo e você está no canal Em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre a origem da Bíblia. Quem escreveu? Quem definiu de fato esses livros como palavra de Deus? Que segurança nós temos de dizer que aqui contém o início, o meio e o fim da palavra de Deus? Que segurança nós temos de dizer que esse livro, que nós chamamos de Bíblia, está concentrado toda a palavra de Deus? Nós temos segurança em afirmar que aqui contém toda a palavra de Deus? Quem foi que escreveu a Bíblia? Quem juntou esses livros todos em um só? Então hoje esse é o assunto do nosso vídeo, a origem da Bíblia. Então, para a gente iniciar o nosso vídeo, nós vamos falar sobre a inspiração da Bíblia. A Bíblia ela foi inspirada por Deus aos homens. Deus ele se revela aos homens da maneira que Ele quis e Ele inspira os homens através dessa revelação especial, como os homens iriam escrever essa Bíblia. A Bíblia ela é inspirada por Deus aos homens, mas isso não quer dizer que Deus ele foi falando palavra por palavra, ditando tudo aquilo que os homens deveriam escrever. Não foi assim. A variedade de estilos, de gêneros e de vocabulários, nós percebemos então que Deus ele não interferiu na personalidade do homem. O homem ele escreveu a Bíblia dentro das suas características, dentro das suas limitações, dentro das suas condições. Deus os inspirou, porém Deus não mudou essa personalidade do ser humano. Todavia, de forma nenhuma, Deus deixou com que os homens interferissem na escrita da palavra de Deus. Deus ele não deixou que os homens deixassem suas marcas nos seus escritos, muito menos as suas opiniões. Todo o texto sagrado foi divinamente inspirado por Deus. Foi divinamente autorizada pelo Espírito Santo ao homem para usar as palavras aprovadas por Deus na escrita desses livros. Deus guiou e supervisionou todos esses escritores. Dentro das suas limitações, dentro das suas condições, Deus apenas os conduziu. Deus deixou que eles fizessem das suas maneiras, mas não com as suas opiniões. E por isso, a Bíblia não tem erro. A Bíblia não tem erro nenhum. Os seus registros são perfeitos. É o Criador se comunicando com a sua criatura. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que esse povo antigo, eles não sabiam onde começava e aonde terminavam a história, a mensagem de Deus para o homem. Mas se o homem ele não sabia onde começava e onde terminava, quando que eles decidiram se reunir para poder definir quais eram os livros que podiam ou não fazer parte dessa Bíblia? Afinal, muitos livros eram escritos, muitos deles também eram ditos que eram inspirados por Deus. Bom, esse processo é chamado de a formação do cânon sagrado. Como não poderia ser diferente, ele também contou com a providência de Deus. Ele também contou com a interferência de Deus. Ele também contou com a condução de Deus. Então, também nessa hora de escolher quais eram os livros que sim eram inspirados por Deus, Deus também deu ao homem essa capacidade. Deus então interferiu separando homens divinamente inspirados, homens piedosos, para poder identificar aqueles livros que de fato entrariam no cânon, aqueles livros que de fato seriam preservados e aqueles livros que seriam sim guardados e passados adiante.
No Antigo Testamento, por exemplo, depois que os profetas escreviam os seus livros, esses livros eram passados para o povo. E o povo, divinamente autorizados por Deus, eles davam a autoridade do livro sim a Deus. E nessa hora eles separavam esses livros, eles preservavam esses livros e eles começavam a cuidar desses livros. Porque eles tinham a certeza absoluta que eram livros inspirados por Deus. E esses livros eram considerados como literatura sagrada. E mesmo antes deles apresentarem qualquer tipo de sinal de desgaste, de deteriorização, afinal eles eram escritos em peles de animais. Então, para preservação, o que eles faziam? Eles faziam dezenas e milhares de cópias. E nesse período aparecem algumas pessoas que seriam responsáveis por essas cópias, seriam os escribas. Então esses homens, eles tinham qual responsabilidade? Eles tinham que manualmente escrever aqueles livros em outros papéis, em outras coisas, para poder não perder de maneira nenhuma aquelas informações inspiradas por Deus. E então assim se forma os livros que compõem o Antigo Testamento. 400 anos antes da vinda do Messias, antes da vinda de Cristo, o Antigo Testamento já estava fechado, já estava formado. E esse cânon era identificado como o cânon hebraico. Todos os livros já estavam catalogados, todos os livros já estavam registrados, todos os livros já estavam preservados, já estava tudo certinho e fechado. Então, após esse momento, passa-se 400 anos até a vinda do Messias e até começarem a escrever o Novo Testamento. Nesse período de 400 anos, que nós chamamos de período intertestamentário, que é o período entre o final do Velho Testamento e o início do Novo Testamento. Nesse período foram escritos vários livros que na sua época também diziam que foi inspirado por Deus, porém eles não são considerados inspirados por Deus. Eles são chamados de os livros apócrifos ou deuterocanônicos, que são livros que tiveram a sua inspiração rejeitada tanto pelos judeus quanto pelos protestantes. Agora, a Igreja Católica, ela sim reconheceu esses livros, ela sim aproveitou esses livros. E aí, quando a Igreja Católica fez a sua primeira tradução para o grego, eles aproveitaram esses livros e eles traduziram também esses livros apócrifos que não eram inspirados por Deus. Lembrando que esses livros, eles eram historicamente autênticos, eles foram sim escritos nesse período intertestamentário, eles foram sim escritos nesse período, porém os judeus eles não os reconheceram como livros inspirados. O Novo Testamento ele tem a sua criação num contexto muito mais complexo. Por quê? Porque a revelação divina ela se deu numa quantidade maior de regiões. Deus agora se revelou de uma forma mais ampla. Então agora foi muito mais complexo essa criação, uma vez que Deus no Antigo Testamento tinha se revelado a alguns homens, e esses alguns homens logo os registraram. Então o que foi feito para poder preservar a autenticidade dessa inspiração no Novo Testamento? E havia uma outra diferença. O povo judeu era um povo muito mais zeloso do que esse povo agora que estava recebendo as revelações de Deus. Agora, o que facilitou, por outro lado, foi que durante esse período de revelações do Novo Testamento, pessoas importantíssimas que tinham sido testemunhas oculares de Cristo ainda estavam vivas, que eram os apóstolos. Então esses apóstolos puderam validar de uma forma mais exata aquilo que estava sendo descrito como inspiração divina. E eles também começaram a produzir um material, eles também começaram a dar os seus testemunhos. Alguns testemunhos desses foram registrados pelos próprios apóstolos, outros testemunhos foram registrados por aqueles que eram acompanhantes dos apóstolos, e esse acompanhamento dos apóstolos foi essencial para preservar a validade, para preservar a autenticidade desses escritos e para de uma vez por todas servir como base
base doutrinária para a igreja. Afinal, nessa época, diversos ensinamentos existiam tentando falar sobre falsas doutrinas e sobre Cristo. Então, nessa hora, aquilo que os apóstolos estavam validando como escritos inspirados por Deus foi essencial para combater esses falsos mestres e essas falsas doutrinas. Sendo assim, mesmo antes da confirmação do cânon oficial do Novo Testamento, que aconteceu nos meados do século IV, todos esses livros já estavam divinamente identificados, já estavam certinhos, organizados e já estavam praticamente separados. Antes da reunião que de fato definiu o cânon, ele já estava definido. E essa definição ela existia nas comunidades cristãs, nas igrejas, isso já estava bem claro. Resumindo, é unânime a certeza que nós temos que os 66 livros da Bíblia foram divinamente inspirados por Deus. 39 no Antigo Testamento, todos eles escritos em hebraico, com algumas participações em aramaico, e 27 escritos em grego no Novo Testamento. Além da inspiração e do cuidado de Deus em preservar todas essas informações, a evidência que a Bíblia é o início, o meio e o fim da palavra de Deus, ela está descrita em 3 outras características que a Bíblia tem e nós vamos ver agora: a unidade, a inerrância e a revelação. Essas são 3 características que os escritos sagrados, que nós chamamos de Bíblia, eles têm. Eles são únicos, eles são inerrantes e eles são todos revelados por Deus. A unidade. A Bíblia, ela mesmo sendo uma compilação de vários livros escritos por vários autores diferentes, escritos em vários tempos diferentes, ela é uma coisa só. Ela trata do mesmo assunto, ela fala sobre a mesma coisa. E isso jamais seria o resultado de uma feliz coincidência, que certamente estava muito fora do alcance dos seus autores humanos. Um exemplo muito claro. A Bíblia ela fala de Gênesis a Apocalipse, do grande problema humano. Qual é o grande problema humano? O pecado. Ela vai falar de Gênesis a Apocalipse sobre o grande problema humano, que é o pecado. E de Gênesis a Apocalipse ela vai falar da grande solução para esse problema humano, que é a redenção em Jesus Cristo. Então, como que um livro composto por vários outros livros coincidentemente seria um livro que tratava do mesmo assunto, escrito por várias pessoas diferentes, em vários períodos da história diferentes, pessoas que nunca se viram, pessoas que a maioria delas nunca se encontraram e nunca leram o que o outro escreveu. Então a Bíblia ela é sim única. Ela é sim uma palavra só. Ela é sim a palavra, a revelação completa de Deus. E o que é importante para compreendermos melhor isso é que toda passagem bíblica ela tem que ser compreendida através do todo, através de uma visão ampla de toda a Bíblia. Nenhuma doutrina cristã ela deve ser analisada e simplesmente dita como bíblica, sem ser analisada em toda a Bíblia. Então, todo o estudo que vai definir uma doutrina cristã, ela tem que partir do início, do meio e do fim da Bíblia. O que a Bíblia inteira fala sobre essa doutrina? O segundo ponto é a inerrância da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é divinamente inspirada por Deus, ela não pode ter erro nenhum, de forma nenhuma, porque Deus ele não erra. Então, se seus escritos são de fato originais, ele não contém erro nenhum. Porque afinal, se a Bíblia contiver erros pequenos ou grandes, como que nós teremos a certeza absoluta que nós conhecemos de verdade a Deus? Como que nós vamos ter certeza absoluta sobre o plano de salvação? Como que nós vamos ter a certeza absoluta sobre Jesus Cristo? Negar a veracidade da Bíblia, negar a veracidade de qualquer parte da Bíblia, vai colocar em xeque todas as outras doutrinas bíblicas, vai colocar em xeque todos os outros textos que contém a Bíblia. Já pensou se todo o texto bíblico pudesse ser questionável? Já pensou se nós tivéssemos dúvidas de uma vírgula sequer da Bíblia? Mas por que muitos ainda conseguem identificar erros na Bíblia? Ou ousadamente dizem que a Bíblia tem erros?
Como que eles conseguem isso? No meu entender, eles acabam entendendo a Bíblia de forma errada. E agora eu vou te apresentar 7 erros, 7 formas de você entender a Bíblia de forma completamente errada. E aí sim, tirar conclusões que a Bíblia não é certa. O primeiro ponto é que a Bíblia usa algumas linguagens de aparência. A Bíblia fala de algumas formas que você acaba confundindo, como o nascer do sol, o levantar do sol, o cair das estrelas. Essa é uma linguagem de aparência. O segundo é o uso do antropomorfismo, que é uma linguagem que traz ao homem um entendimento daquilo que é espiritual para aquilo que é natural. Quando falamos de algumas coisas que damos a entender que Deus ele tem forma, Deus ele tem sentimentos, mas isso é usado para a nossa compreensão. Os autores usaram isso para que nós consigamos entender melhor aquilo que é espiritual e aquilo que é natural. O outro ponto que traz muito problema, muita dúvida é que algumas citações dentro da Bíblia, quando a Bíblia cita a própria Bíblia, os autores não citam palavra por palavra, eles usam paráfrases. Então não sai idêntico aquilo que ele está querendo dizer. O quarto ponto é, para mim, o mais claro. É você fazer uma interpretação de uma passagem bíblica sem analisar o seu contexto, sem analisar todo o restante da Bíblia e tirar suas conclusões em apenas um versículo. O quinto ponto são as palavras difíceis, as frases difíceis que nós encontramos na Bíblia. E a Bíblia, ela contém sim parábolas difíceis, parábolas difíceis, citações difíceis. E isso quer dizer uma coisa, que nós temos o nosso intelecto limitado. Nós não vamos conseguir acompanhar o raciocínio ou a inteligência ou aquilo que Deus quer dizer de uma forma plena e absoluta. Então, diante de algumas passagens dessas difíceis, o que nós temos que fazer? Apenas crer. Crer que aquilo é o que Deus gostaria que nós entendêssemos. O sexto ponto é que ela, para transmitir a verdade, ela ainda usa alguns tipos de linguagem, algumas linguagens figuradas, algumas linguagens simbólicas. A Bíblia tem esse estilo. A Bíblia ela usa alguns desses tipos de linguagem. E o sétimo ponto, a Bíblia usa métodos culturais, métodos históricos para poder transmitir para nós informações, medidas, genealogias, estatísticas, tudo daquele tempo ao qual ela foi escrita, não com a mesma tecnologia que nós temos hoje. Então a Bíblia ela tem isso da cultura da época. Não podemos esquecer que os homens que escreveram a Bíblia, eles tinham as suas personalidades, eles tinham as suas limitações, eles usavam para transmitir as suas formas. E por fim, a revelação é o terceiro ponto, a terceira característica que a Bíblia tem. É divinamente inspirada e ela de fato e verdade, ela é uma obra de Deus, ela vai ter revelações do próprio Deus. Nós vamos conhecer muito mais esse Deus que nós louvamos, que nós cremos através da Bíblia, através da tua palavra. Vamos saber dos seus atributos, nós vamos saber das suas vontades, nós vamos saber daquilo que Ele quer e daquilo que Ele deseja para nós, nós vamos saber das suas promessas. Tudo isso por quê? Porque se ela de fato e de verdade foi inspirada por Deus e ela vai revelar a nós o Criador. Ainda que a nossa consciência acuse que há um Criador, que há um ser superior, como nós vemos na própria Bíblia em Romanos, elas não são suficientes para nós entendermos de fato quem é o nosso Criador, quem é esse ser superior, quem é esse Deus poderoso. Diante, queridos, dessa grande oferta de religiões, diante dessa grande oferta de deuses que nós temos por aí, nós temos a certeza absoluta que a Bíblia nos leva ao verdadeiro Deus. A Bíblia nos leva ao absoluto Deus. A Bíblia nos leva ao que foi Criador. E ela nos faz encontrar o caminho de volta. O caminho que nós perdemos no início da caminhada.